Namastê. Então, a professora conseguiu achar um processo também de 8 padrões de tensão que acabam gerando adoecimento, materializando distorções no corpo físico. Então, cada domingo nós estaremos, cada semana, observando um desses padrões. Então, eu vou ler os 8 padrões de tensão que geram a doença. Isto. Porque é que o nosso corpo adoece? Porque o nosso corpo essas memórias vêm do corpo emocional, do corpo mental distorcido e inferior, até se materializar no corpo físico. Então, o primeiro padrão são as tensões emocionais, psicológicas ou espirituais, que não foram resolvidas. Aquilo que a gente bota lá dentro do inconsciente e fica gerando tensão até que uma distorção aconteça e se materialize no corpo físico. O segundo padrão, vou falar os 8 para ver se vocês vão ter interesse de estar comigo, né? O segundo padrão são os pensamentos negativos e as distorções que isso causa. O terceiro padrão é a incapacidade de dar e receber amor. Algumas pessoas só ficam no dar, a outras só ficam no receber. O quarto padrão, a falta de alegria e humor. O quinto padrão, o quanto eu uso o poder de escolha e o quanto suportamos as situações. O sexto padrão é o quanto estamos atentos às solicitações do corpo físico. Então, muitas vezes o nosso corpo físico está dizendo que não, mas a nossa mente e as nossas emoções dizem que sim, e aí nós acabamos criando uma distorção no físico. O sétimo padrão é o sofrimento causado pelas perdas de sentido da vida. Então, eu vou ficando sem estímulo, eu vou ficando tão automática que eu não vejo mais sentido na vida. Eu levanto, faço as mesmas coisas todos os dias. A vida sem sentido leva ao desespero. O oitavo padrão é a tendência para a negação e a vitimização. Então, são 8 padrões. Esse trabalho estava dentro do Cura Interior, que eu montei há mais tempo. E como este momento planetário, as pessoas estão manifestando muitas distorções, muitos sintomas após este período todo de recolhimento, pós o vírus que nos visita, o princípio ativo que nos é injetado, tudo isso tem efeitos colaterais e nosso corpo está ficando doente. A maioria das pessoas estão realmente doentes. As doenças emocionais são as mais visíveis, né? E quando você vai olhar para o seu corpo físico, até mesmo por falta de atenção a ele, quando você chega a olhar, ele já está num processo degenerativo bem grande, com um câncer ou qualquer coisa dessas, que tem feito a humanidade ficar de volta lidando com a doença. Isso é bastante desagradável, a professora também não gosta disso, mas precisamos olhar para tudo isso. Então, o primeiro padrão, que é o de hoje, diz:
tensões emocionais, psicológicas ou espirituais que não foram resolvidas. Vou ler um textinho que tinha abaixo, depois nós conversamos um pouco. Primeiro padrão. Provocado por uma tensão emocional, psicológica ou espiritual que ficou oculta e não resolvida. Vamos sempre focar nisso. Oculta e não resolvida. Aquelas coisas que a gente bota para o fundo da gaveta e não olha. Causa um grande desgaste e desvitaliza a pessoa. Então, tudo aquilo que eu finjo que não existe, porque ele está lá pulsando como uma bomba atômica no fundo daquela gaveta e eu não olho para ela. Gaveta, diga-se de passagem para os que têm um pouco de dificuldade de entender, é o nosso inconsciente, aquilo que a gente empurramos para um lado e deixamos lá. Essa tensão pode vir de um padrão antigo, como por exemplo no nascimento. Então, se eu venho, minha alma escolheu aquela família, aquele paizinho, aquela mãezinha, mas o paizinho, por uma questão de crença, ele acha importante ter um filho homem. Mas aí acaba vindo uma filha mulher, porque a história da alma daquela criança é vivenciar o aspecto feminino neste momento planetário. Mas aquele pai, ele não diz nada, ele acha a filha bonitinha, ele gosta da filha, mas aquele pensamento desalinhado e até mesmo ignorante de ter uma preferência de sexo leva aquela criança que está vindo num corpo de mulher naquele momento, tendo uma necessidade de ser amada pelo pai, então ela vai procurar uma profissão que tenha mais relação com o aspecto masculino, alguma coisa que possa agradar o seu pai. Normalmente isso acontece mais nos filhos mais velhos. Porque se o pai tem essa tendência de acreditar que precisa de um filho homem mais velho, ele vai gerar um campo e essa criança dentro da barriga da mãe vai captar. Então, ela nem lembra por quê, mas ela se sente inadequada naquele papel. Ela se sente rejeitada porque ela não satisfez. Então, essa tensão pode vir de um padrão antigo, que é no nascimento, ou um sentimento de rejeição e inadequação. Pode ser de experiências de outras vidas ou outras realidades paralelas, ou pode vir de uma situação recente que está relacionada com algo que aconteceu, como a perda de um familiar, ou a falência da sua firma. Aquilo vai para o inconsciente, porque, por exemplo, se for uma falência, você vai ter que lidar com isso rapidamente, como resolver essa questão, onde achar dinheiro, como fazer. E aí eu pego aquela minha dor todinha da falência e jogo naquele cantinho que a professora falou que é o fundo da gaveta. E eu não resolvo isso. E eu morro ou me excluo da família, me excluo do meio familiar por me sentir falido, sem ter abundância mesmo, não ter dado conta. Então, essa dor fica, aí eu morro, e algum sucessor meu acaba se identificando com aquela minha dor. E o que vai acontecer com esse sucessor? Mais tarde ele vai ter uma firma e logo depois, mais tarde, ele vai falir a firma, porque se manifestou um processo
no campo mórfico familiar, que por isso que a professora gosta tanto de constelação, para que os sucessores não venham repetindo essa tensão que foi alguém na minha linhagem não foi bem sucedido, e eu vou repetir isso e eu vou gerar uma tensão emocional, vou acabar me excluindo e vou acabar fazendo com que outros sucessores também produzam a mesma dor, tá? A professora está aprofundando um pouco mais. Está relacionado com algo no meu corpo vai se materializar. Se eu colocar naquela gaveta e se eu não olhar para aquilo, uma doença vai se manifestar. Ou uma doença autoimune, porque eu me sinto fracassado, e se eu me sinto fracassado, então eu preciso gerar um castigo para mim, eu sou culpado pela falência, né? É uma série de detalhes que, se você colocar muitas questões, você vai ser aquela pessoa que tem sempre um processo de tensão e sempre uma doença. Ah, o meu joelho, não consigo mais andar com ele porque ele está inchado, porque ele dói. Aí, de repente, o joelho fica bom, mas aí vai ter outro lugar, aí é o meu braço que dói. Isso são tensões emocionais, tensões espirituais. Como é que eu posso ter uma tensão espiritual? Já vou contar para vocês. A tensão espiritual vem das famílias bastante católicas, que tinham que ir às igrejas todo domingo. E se por acaso você fizesse qualquer coisa, Deus está te vendo e vai te castigar. Então, a criança pequena ouvindo aquilo diversas vezes, ela vai ter aquela fonte divina de puro amor, um carrasco cruel que está sempre. E aí, se por acaso algo acontece na tua vida, eu não te falei que algo ia acontecer para você, que Deus estava vendo tudo, isso é quase jogar uma praga, gente. Então, se eu tenho uma crença religiosa muito fechada, eu acabo fazendo com que essa relação de amor com a fonte fique cortada. Eu lembro que na formação de Rebirth, quase numa outra encarnação, a primeira coisa que nós fizemos foi uma carta para Deus. Uma carta para Deus conectado com todas essas crenças que a minha criança assistiu. Eu lembro porque foi a parte mais difícil para mim. Como que eu ia dizer que eu achava esse Deus que a minha criança tinha aprendido, um cara babaca, que não fazia nada mais do que cuidar da gente e punir a gente. Então, foi bem complicado essa carta. Eu lembro que eu levei 6 meses reescrevendo a carta até ver que não tinha mais tensão e pudesse dar conta desse sujeito que era o guarda-costa, que estava sempre te cuidando e sempre ia te ferrar. Então, quando a gente tem esse tipo de mensagem subliminar desse nível, você está sempre preocupado, porque parece que tem sempre alguém te olhando e vai te julgar. Esse é o Deus das nossas crianças, ok? Qualquer que seja o tipo de tensão, parecem imensas, mas nem sempre corresponde à realidade. Então, eu tenho essa tensão lá desde a barriga da minha mãe, que o meu pai queria um homem. Então, eu sofro, eu tenho essa dor, eu faço tudo para agradar
E eu acredito que ele não gosta de mim. Dependendo da interpretação que essa criança teve, o coitado do pai vai fazer de tudo e nada satisfaz. Por quê? Porque o jovem, a criança maior, o jovem, o adolescente, ele tem certeza absoluta que aquele pai não suporta ele. Então ele mesmo já fica aversivo ou sofre paparicando e o pai, por causa da crença do filho, não dá bola para o filho. Porque se eu tenho, eu já expliquei isso, se eu tenho uma crença, eu vou falando essa crença e o universo vai trazendo pessoas e situações para a minha vida para materializar aquilo. A criança, desde dentro da barriga da mãe, tem certeza que ela não será bem-vinda porque ela nasceu mulher e não homem. Então, ela continua plasmando essa dor, até que o pai acabe reproduzindo uma rejeição nessa criança, sem mesmo saber, pelo medo que a criança tem, pela necessidade que a criança tem de ser amada. Mas ela tem tanta necessidade e tanto medo, que o medo vai na frente e faz com que o pai a rejeite de verdade. É muito complicado, mas é assim mesmo, tá? Uma tensão interna oculta provoca um grande desgaste e gera uma doença para que seja vista e acolhida. A professora vai adaptando conforme as nossas falas atuais, tá? Então, se eu tenho essa tensão imensa guardadinha dentro de uma gaveta, e eu não olho para ela, ela começa a vir para sua frente, Ela é um emaranhado. E quando eu estou tão próxima do emaranhado que ele já está começando a me sufocar, o meu corpo começa a adoecer. A doença também está no emaranhado. A doença é uma sinalização de que algo precisa ser visto e acolhido. Então, para a sua vida essa semana, olha para cada situação e perceba se você está dando conta desse circo, se você está olhando para o seu corpo físico, aqueles 8 etapas, que cada etapa nós vamos conversar num domingo e vamos ficar atentos. Então, o nosso primeiro padrão é as tensões emocionais, psicológicas. Psicológicas está relacionado com os transtornos também, né? Tudo, absolutamente tudo são sinalizações que acabam quando não olhadas, quando você não para, você entra no automático e vai tocando com a barriga até ver que você faliu ou até ver que o seu casamento terminou, ou até ver que o seu filho não tem mais respeito por você, porque isso pode acontecer também. E aí o corpo já começa a adoecer. E aí quando o corpo começa a adoecer, aí é brabo, porque aí você já entra na vítima, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Então já vai para um espaço de consciência bem severo, capaz de plasmar uma doença no corpo físico. Ainda mais se você tem isso, isso aqui é bem importante, ainda mais se você tem isso no código genético. Se você tiver tendências
a tal situação, a tal distorção, é nesse momento que o DNA olha para aquela relação ali e faz com que a doença aconteça. Eu já falei para vocês que 2, 3 pessoas da mesma família, sendo irmãos, eles poderão ter a mesma distorção, mas pode ser que um manifeste e os outros não. Então, este que manifesta é aquele que tem tensões emocionais, psíquicas ou espirituais. Essas espirituais vêm muito dos ensinamentos das religiões. Então, cada religião faz a sua regra e faz com que os seus adeptos tenham um certo medo, porque ou é o demônio que vai te pegar, ou é o obsessor que vai te pegar, ou é diversas coisas. Sempre tem alguma arma nas suas costas te dizendo, está engatilhada e eu vou atirar e vou te matar. E aí faz com que tudo isso se torne essa distorção. Então a gente vai pedir para a fonte universal poder estar conosco essa semana, olhando para nós, fazendo com que essa nossa gaveta secreta possa se abrir e eu possa olhar para isso. Não guardem nenhum conteúdo escondido de você ou escondido das pessoas. Traga à tona. Olhe para isso. Lembrando que tudo é apenas uma experiência. E ela aconteceu porque ela foi necessária ou porque você tem algum desvio de personalidade relacionado a esse oculto que você quer impossibilitar que os outros vejam. E aí você acaba ficando doente. Vamos cuidar da nossa saúde, cuidando daquilo que nós escondemos de nós mesmos. Eu fico feliz, deixo com vocês essa semana um momento de introspecção bem grande e que juntos possamos fazer algo bastante diferente. Gratidão profunda, beijo no coração de vocês e fiquem atentos às tensões, atentos àquilo que eu não quero ver. É muito importante, porque aquilo que não quero ver é o que vai gerar uma doença e vai sair caro, porque plano de saúde está caro a beça. Então, fiquem atentos a essa semana e vamos continuar na próxima semana com o segundo padrão, ok? Beijos, abraços e muito amor. Namastê.